Alerta vermelho. Capítulo 15. E caímos todos. Eu me odiei por tudo de errado que havia acontecido, mas, surpreendentemente, muitos dos meus clientes me pouparam. Seus problemas eram bem maiores. Como os títulos domésticos do governo russo rendiam mais de 30% antes da crise, e a maioria das pessoas considerava esses títulos menos arriscados que ações, o cotista médio do meu fundo tinha investido 5 vezes mais em títulos do governo russo do que no Hermitage. Antes de as coisas descarrilarem, o retorno dos títulos do Tesouro era tão atraente que muitos se alavancaram para comprar ainda mais deles. Embora meus clientes entendessem que, no pior cenário, o valor do seu investimento no Hermitage poderia cair a zero, jamais lhes passou pela cabeça que suas carteiras de títulos do Tesouro Russo poderiam virar pó. No entanto, foi exatamente isso que aconteceu a vários deles. Uma das maiores vítimas foi Benny Steinmetz, o magnata dos diamantes israelense que havia feito a ponte entre mim e Edmund. Devido às suas brutais perdas com títulos do Tesouro, ele teve que desinvestir do fundo e da empresa. Deixar de ter Benny como sócio foi péssimo, mas felizmente Edmund continuava no barco. Pelo menos é o que eu achava. Em maio de 1999, estava passando o fim de semana em Londres, quando vi no Financial Times que Edmond Safra tinha vendido o Republic National Bank para o HSBC. A exemplo de Benny, o banco de Edmond tinha apostado pesado em títulos do Tesouro Russo e perdido. Em um momento anterior de sua vida, Edmond, que tinha atravessado incontáveis ciclos turbulentos do mercado, teria passado também por aquele com facilidade, mas nos últimos anos vinha sofrendo de Parkinson. Durante o período da nossa sociedade, notei uma constante deterioração do seu estado de saúde, a ponto de às vezes ter dificuldade até para conversar com ele. Por alguma razão, ele não havia preparado um plano sucessório, de modo que, caso se afastasse, não haveria ninguém para assumir seu posto. Por causa disso, viu-se forçado a vender o banco o mais rápido possível. Nesse momento, o HSBC se apresentou e o negócio foi fechado. A saída de Edmond me balançou. Ele era um dos mais brilhantes financistas do mundo e agora não fazia mais parte do meu negócio. Minha vida pessoal também estava desmoronando. As coisas com Sabrina só fizeram piorar desde que fui embora do Vila d'Este. A ausência, o estresse e a distância pesavam muito na nossa relação. Sempre que eu voltava para Londres nos fins de semana, nós brigávamos. Caminhávamos claramente rumo ao divórcio, apesar de tentar fazer tudo o que pudesse para evitá-lo. Sugeri fazermos terapia de casal. Tentamos 3 profissionais, mas foi em vão. Tentei aumentar minhas estadas em casa nos fins de semana para 3 ou 4 dias, mas ela ficava mais incomodada do que contente com a minha presença. Não obstante tudo isso, ela ainda programou uma viagem em família para nós, em agosto de 1999. Dessa vez escolheu um resort na Grécia chamado Elonda Beach Hotel. Estava animada com a perspectiva de ir para lá, e desde o momento que chegamos, mostrou-se incrivelmente feliz e agradável, até carinhosa. Isso me pegou de guarda baixa, nada de olhares gélidos ou discussões sobre trabalho, Rússia ou meus clientes. Na segunda noite, nós até contratamos uma babá para cuidar de David e fomos a uma taverna local. No jantar, falei um pouco sobre a Rússia e ela falou muito sobre como David era maravilhoso. Durante aquelas poucas horas, cheguei a pensar até que as coisas entre nós não vão tão mal assim. É como costumava ser no passado. Quase lhe perguntei se algo tinha acontecido para ela mudar tão drasticamente de comportamento, mas preferi simplesmente aproveitar. Lembro até de ela ter rido de uma piada idiota que fiz na hora da sobremesa. No dia seguinte, deu-se o mesmo. Ficamos o tempo todo na praia, curtindo na areia e almoçando ali mesmo. No fim do dia, quando voltamos para o quarto do hotel para pôr David na cama, pensei que talvez, por alguma razão desconhecida, Sabrina tivesse virado a página e as coisas entre nós se resolveriam. Depois que David adormeceu, fui ao banheiro para tirar o protetor solar e a areia do corpo e depois abri a água quente da pia e comecei a fazer a barba. Sabrina, que tomara banho enquanto eu contava uma história para David na cama, estava no quarto lendo uma revista. Era o retrato perfeito de uma família em férias. Quando eu estava terminando, deslizando o barbeador entre o pescoço e o queixo, Sabrina apareceu à porta. Bill, precisamos conversar. Levei o barbeador até a pia para enxaguá-lo. Olhei o reflexo dela no espelho e disse, claro. Sobre o quê?
Eu não quero continuar casada com você, respondeu ela calmamente. O barbeador caiu da minha mão e eu, todo atrapalhado, o peguei de volta. Fechei a torneira, peguei uma toalha e me virei para Sabrina. O quê? Não quero continuar casada com você. Não aguento mais. Mas eu achei que a gente estava se divertindo, respondi, fragilizado. Nós estamos. Eu estava sendo legal porque decidi que seria assim. Concluí que não fazia sentido continuar brava. Ela me deu um sorriso tímido, virou-se e voltou para a cama, me deixando sozinho com meus pensamentos. Fiquei arrasado, mas também aliviado. Tínhamos chegado a um impasse. Eu não queria viver uma vida normal com um emprego normal em Londres como ela desejava, e ela não queria fazer parte da vida maluca que eu tinha em Moscou. Não havia nada entre nós que pudesse ser chamado de parceria, e continuar nisso, só porque eu não queria que nosso casamento fracassasse, não era uma boa razão para seguirmos juntos. De certa maneira, eu estava estranhamente agradecido por ela ter a coragem que eu não tive para terminarmos. Nossas férias na Grécia se encaminharam para seu fim, e apesar da nuvem que pairava sobre nosso casamento, continuamos curtindo a companhia um do outro e do nosso filhote. Era como se, de repente, estivéssemos livres para sermos amigos novamente, em vez de cônjuges distanciados que mal podiam suportar um ao outro. No último dia, fomos para o aeroporto, e antes de nos separarmos e seguirmos cada um para seu portão de embarque, Sabrina disse: Bill, me desculpe. Sei que a culpa é minha. Sinto muito. Não se preocupe. Está tudo certo, respondi, pensando que, embora tenha sido delicado da parte dela dizer isso, eu tinha no mínimo uma parcela igual de culpa. Nós somos boa gente, Bill. Você é um bom pai e eu acho que sou uma boa mãe. Mas o destino quis assim. Eu sei. Ela me deu um beijo na bochecha, disse adeus e seguiu adiante, empurrando David no carrinho. Ao ver os dois se afastando, o sentimento de perda que eu conhecia tão bem tomou conta de mim. Mais uma vez, tive aquela sensação visceral intensa de vazio no estômago, só que muito pior. Perder um amor é muito pior que perder dinheiro. Voltei para a Rússia. Naqueles dias de outono, Moscou foi o lugar mais frio e solitário do mundo. O único consolo era que, a despeito de suas perdas gigantescas, minha firma conseguiu se manter em pé e em atividade. Estranhamente, no ramo dos fundos de hedge, se você está com prejuízo de 30% a 40%, seus clientes vão sacar todo o dinheiro e você terá que fechar as portas rapidamente. No entanto, com o prejuízo na casa dos 90%, a situação do Hermitage em 1999, a maioria dos clientes raciocinou da seguinte forma: perdido por 100, perdido por 1000. Melhor ficar quieto, manter minha posição e aguentar firme para ver se recupero. Apesar do meu desempenho desastroso, o fundo ainda tinha 100 milhões de dólares sob sua gestão depois da crise. Isso gerava valor suficiente em taxas de administração para pagar o aluguel, a pequena equipe e manter o escritório funcionando. O único problema é que, literalmente, não havia nada a fazer. Do pico do mercado até o início de 1999, o volume de negócios havia declinado em 99%. De 100 milhões de dólares para 1 milhão por dia. Além disso, as ações do fundo tinham perdido tanta liquidez que eu não conseguiria vendê-las nem mesmo se quisesse. Para completar o quadro, era impossível marcar reuniões com clientes estabelecidos ou potenciais. As pessoas que no passado faziam questão de me convidar para uma volta em seus iates, agora não conseguiam arranjar nem 15 minutos para tomar um chá comigo em seus escritórios. O momento mais penoso do dia era às 6 da tarde, quando terminava o expediente e eu voltava para casa. Eu morava em um apartamento caro e reformado não muito distante do Kremlin, equipado com uma cozinha Pog and Pole, tinha uma jacuzzi e uma sauna no banheiro. Poderia ter sido um lar maravilhoso, mas faltava ali um toque feminino, e eu praticamente não mantinha objetos pessoais no apartamento. Era um espaço frio, estéril e pouco convidativo, o que só fazia aumentar minha sensação de isolamento. Os dias foram se arrastando de maneira modorrenta até que em 3 de dezembro, depois de passar horas monitorando um mercado moribundo, o telefone tocou. Era Sandy Kaufman, o braço direito de Edmund. Ele havia saído do Republic depois da venda para o HSBC, mas nos mantivemos em contato. Normalmente sua voz era enérgica e firme, mas naquele momento ouvi algo totalmente distinto. Bill, tenho péssimas notícias. Tive a sensação de que má notícia era tudo que eu recebia naqueles dias. O que foi? Edmund morreu.
Ele teve imensa dificuldade de pronunciar a última palavra. Dava para ouvir Sandy, um ex-piloto de caça da Força Aérea Israelense, se esforçando para não chorar. O quê? Ele morreu, Bill. Como? Em um incêndio em seu apartamento ontem, em Mônaco. Incêndio? Como assim, incêndio? A notícia ainda é meio nebulosa, disse Sandy, tentando se recompor. A polícia não divulgou nenhum detalhe, e Lily, sua esposa, se encontra em estado de choque. Pelo que sabemos, um dos seus enfermeiros noturnos forjou um falso assalto ao apartamento. Começou um incêndio e Edmond e uma de suas outras enfermeiras morreram asfixiados pela fumaça em um quarto blindado. Perdi a fala. Sandy também. Meu Deus, Sandy, finalmente balbuciei. Que notícia horrível. Sinto muito, muito, muito. Obrigado, Bill. Ligo quando tiver mais notícias. Só queria que você recebesse a notícia por mim. Lenta e cuidadosamente botei o fone no gancho. Foi a gota d'água. Eu já tinha me resignado com a perda de Edmond como sócio, mas ele fora mais que um sócio. Edmond Safra se tornara meu mentor e minha referência, e agora não estava mais entre nós.